Velhos, de Alemota. O livro Velhos, de Alemota é um livro de contos, microcontos. Foi lançado em 2020. O primeiro conto fala sobre a herança. Quem conta é Bruno, o neto, e é uma narração em primeira pessoa, mais ou menos 2 páginas. É um avô, então, velhos. Todos os protagonistas, os personagens principais são idosos, são velhos, certo? Então, o protagonista é o avô que zomba de todos da família. E esse avô, ele é esfaqueado no almoço de Natal. Ele zomba de toda a família, de todos os membros da família. Toda a família vai para a delegacia, porque todos são suspeitos. Há suborno e mudança de história. Contam lá que o avô é um herói que tentou livrar a família de um assaltante e que o avô foi esfaqueado, tá? Então é um avô inconveniente, é um velho inconveniente. O segundo conto tem o nome de Desculpas. Desculpas. Pode ver pelo título que o primeiro foi herança, o segundo é desculpas. Olha que interessante esse título. O segundo conto, desculpas, vai falar sobre racismo estrutural e preconceito. Então, é um avô, é um velho preto, médico, e ele é o narrador. Mais ou menos tem 2 páginas. Ele conta que ele mora num condomínio sofisticado, num bairro de brancos, e que ele gostava de correr. E ele passou pelo posto de gasolina correndo, e ele foi agredido, e ele foi confundido com um assaltante. E ele ficou indignado, porque ele não era isso, ele era preto, velho, médico. E ele ficou indignado porque não pediram desculpas para ele. O terceiro conto se chama Encontros. Conta de velhos que arrumaram outro trabalho na velhice, tá? Então, Encontros. Ele é uma narração em terceira pessoa. O narrador sabe de tudo o que acontece, mais ou menos 2 páginas. Adelino Lopes da Silva é um dos personagens do conto. Ele é aposentado, ele conserta máquinas de lavar. Ele é viúvo e torcedor do Botafogo. E a outra personagem é a Ginilda Maria de Jesus. Ela é aposentada, ela é velha, né? Aposentada, trabalha de tarde na fábrica de mariolas. Encontros por quê? Porque o Adelino que conserta a máquina de lavar, ele vai ir no outro dia, às 9 da manhã, ele vai consertar a máquina da Ginilda de lavar roupa. E ela tá ansiosa com o encontro e ele também. Que legal, né? O quarto encontro se chama, o quarto conto se chama Lucros. Então, vai falar do sucesso instantâneo. Cada conto tem um tema diferente. Então, o quarto conto se chama Lucros. Então, ele é em primeira pessoa, mais ou menos 2 páginas. E daí, o personagem principal se diz assim, ele conta a história. 77 anos, gordo e doente. Quebrou a balança da farmácia. Então, ele passou pela farmácia e quebrou a balança, foi se pesar e quebrou a balança. Ele foi filmado por um jovem e postado no YouTube. Sabe com que título? Velhão quebra tudo. Ele teve 150 mil views, 150 mil visualizações. Ficou top o vovô, ganhou desconto. O pessoal tirava selfie, né? Ficou famoso. Daí, não só quebrou a balança da farmácia, quando foi se pesar. Aí, o jovem que postou e filmou ele, botou que ele quebrou outras coisas, sabe? Quebrou lugares famosos. Tá. Daí, o vovô esse, idoso,
velho, foi lá e foi na farmácia pagar a conta. Tava lá o jovem com o celular, filmou e postou na internet. Velhão paga tudo. Porque daí ele botou lá o vovô pagando a balança que quebrou e botou: vovô paga tudo, velhão paga tudo. Paga as professoras, paga os aposentados que o governo está devendo, paga a dívida externa do Brasil. E daí é esse o conto. O quinto conto se chama Emoções. E é o personagem principal uma mulher idosa, velha, 89 anos. O tema do conto, ela quer ir votar. E ela escuta um monte de bobagem de gente que acha que não é importante ela ir votar. E ela pede para o neto ir votar, levar ela a votar, né? Então, ela tá indo votar com o neto. E ela vai votar porque ela acha importante votar, mas também pelas lembranças que ela tem do passado. Ela lembra da época que ela era jovem e que ela ia com o falecido marido, ele todo de terno, arrumado, as pessoas iam arrumadas votar, né? Então, esse é o conto Emoções, né? Ela lembra de tudo que ela viveu. Outro conto, são 30, tá? Outro conto se chama Visitas. O livro tem 136 páginas e é tudo conto curto e fácil de ler. Se você tiver acesso ao PDF ou o livro de papel, vale a pena você ler porque você não vai se cansar não, tá? É uma leitura gostosa. Bem, o narrador desse conto Visitas é o tio, de 78 anos, velho. É um homem. E é uma narração em primeira pessoa. Ele conta a história dele. Ele conta que ele mora no sítio. E o sobrinho queria vender o sítio. E esse tio não gostou, porque o sobrinho fez pouco dele, né? Porque ele já estava velho, logo ia morrer, né? O tio matou o sobrinho e foi enterrar o corpo. Então, o livro Velhos vai ter contos onde os protagonistas são velhos e nas mais inusitadas e surpreendentes histórias. Outro conto se chama Notícias e é uma notícia de trânsito. E ela é narrada como uma notícia. Então, o protagonista tem 62 anos, nem tão velho, atropelado, morre no hospital. A Anitta é a repórter que fez a notícia, que narra a notícia, 62 anos, atropelado, morre no hospital. Mas o velho que ela fez a notícia era o avô dela. Depois ela fica sabendo, porque a mãe liga para ela. Só que esse avô não é que nem o meu avô e o teu avô. Ele era um avô trapaceiro, que passou a perna na família. A Anitta nem chorou. Outro conto tem o título Esquecimentos. Vai falar sobre Alzheimer em cada dia dos idosos. O outro, Homenagens. Um outro, Decisões, que vai falar de cadeirante que planeja suicídio. E assim vai indo os contos. Bem, 10% dos protagonistas dos livros são velhos. E nesse livro de Ale Mota, todos os protagonistas são velhos. Outro conto é Passado. Uma senhora é idosa, velha, é assassinada em meio à família. Outro conto. Esse conto passado, segundo
professores de literatura que assisti vídeos no YouTube, um professor muito importante disse que Passado é o melhor conto do livro. A opinião do mestre, né? Literalmente mestre. Obrigações, outro conto. É uma velhinha que conta em primeira pessoa que ela tá numa roda de velhos e ela tem catarata e vê embaçado. Apostas mostra a rotina em um asilo de velhos. Daí tem outro conto que se chama Valores, outro que se chama Oportunidades. Daí vem Solidão. Solidão é narrado em primeira pessoa. A velha vai para a cafeteria. Imagina, tá? Imagina uma pessoa bem idosa, bem arrumadinha, que vai para a cafeteria do supermercado. Ela vai na cafeteria do supermercado para conversar com as pessoas, porque ela sente muita solidão, fica muito sozinha. E ela fica lá tomando o cafezinho dela lá, vai passando a tarde, fica feliz conversando com as pessoas e puxa assunto de tudo que é assunto para as pessoas gostar dela e conversar com ela. Outro conto se chama Paciência, o outro, Listas. Um outro se chama Viagem. E nesse conto, Viagem, o avô conta a história de um avô que aprende com o neto sobre aplicativos de celular e marcas de chocolate, mostrando que a terceira idade também pode aprender com a juventude. No conto Festas, a família é surpreendida com as ações do aniversariante de 80 anos. Afinal, não o conheciam tão bem quanto julgavam. E daí tem o conto Detalhes, tem conto com o nome de Estudos, com o nome de Remédios e tem outro com Trotes, que conta que um idoso cai no golpe do sequestro por telefone. Daí tem o conto Mortes, são 30, né, gente? Felicidade, Bagagens, Metas e Mudanças. Mudanças. Tem um trecho bem interessante. Antes era só deitar e afundar na velhice, minha e do meu colchão. Agora estou num colchão que não é meu, dividindo o quarto com 2 netos, na casa de meu genro, que gosta pouco ou nada de mim. E tem o conto Febre. Velhos. Como o título sugere, as narrativas em primeira ou terceira pessoa capturam nuances da vida de personagens em idade avançada. Após estrear na literatura com os microcontos do livro Interrompidos em 2017, a carioca Lê Mota volta às formas breves com as 30 histórias de velhos. Como o título sugere, as narrativas em primeira ou terceira pessoa capturam nuances da vida de personagens em idade avançada, sejam amarguradas ou ainda cheias de disposição, felizes ou atormentadas por acontecimentos do passado. Ao investigar de perto o cotidiano e o interior de tipos tão variados, com uma prosa econômica e que resvala no olhar de uma cronista, a captar o cotidiano que lhe cerca, a autora entrega um quadro complexo da condição humana, inspirando e discutindo sobre os mais variados sentimentos que constituem a vida. Velhos, como toda boa literatura, fala ao nosso universo íntimo e nos lembra a infinitude de nossa própria existência. Velhos, o livro Velhos, da escritora Lê Mota, é uma coletânea com 30 contos curtos, todos versando sobre o tema intitulado.
em um outro livro, o clássico A Velhice, escrito em 44 a.C., Cícero fala de um envelhecimento amparado pela filosofia e pela prática das virtudes. Uma velhice feliz, sábia, com temperança e contribuições à sociedade, que só uma vida experiente e sensata pode dar. Certamente, a velhice de Cícero é a velhice dos sonhos, mas está longe de ser aquela retratada nos contos de Alemota. Em Herança, por exemplo, primeiro conto da coletânea, podemos conhecer este avô. A história é contada assim: meu avô é um velho inconveniente que faz todas as perguntas que não devia fazer nos eventos familiares. Além de fazer perguntas medonhas, ele me encara e comenta que eu engordei. Afirma que minha amiga é sapatão, que eu nunca vou arrumar um emprego com o curso que faço na universidade. Mas tudo bem, porque sou um fracassado, igual ao meu pai. E fala isso dando aquela risadinha sarcástica de quem está determinado a se meter. Se no imaginário pode persistir a imagem de velhinhos fofos e inofensivos, é na contramão que a Lemota trabalha. Suas narrativas não fazem concessões e seus personagens se contextualizam em uma sociedade em que, diferentemente do que indica Cícero, para sua época, velhos são desvalorizados e considera-se que pouco tem a oferecer a uma sociedade como a brasileira, que despreza as experiências do passado. A Lemota situa suas velhas e velhos em um lugar que não dá importância à memória. Tanto é que nos contos em que os idosos se encontram com adolescentes, ora são ridicularizados, ora são ignorados, já que os jovens estão sempre com a cabeça baixa, mexendo em seus celulares. Há exceções, como no conto Viagem, em que o avô aprende com o neto sobre aplicativos de celular e marcas de chocolate. Ou então no conto Festas, um conto no qual a família é surpreendida com as ações do aniversariante de 80 anos. Afinal, não o conheciam tão bem quanto julgavam. Certamente, um envelhecer contemplativo é um privilégio. Nem mesmo um sábio poderia considerar a velhice uma etapa leve, se estivesse na penúria. A máxima é universal e atemporal. Dados recentes apontam para um aumento significativo do número de idosos na população mundial. No Brasil, especificamente, para muitos idosos, as políticas públicas ou são inexistentes ou são insuficientes, no sentido de garantir a saúde e o bem-estar psicológico e material dessa população. No conto As Mudanças, a Lemota levanta a voz em um desses muitos velhos do país. Antes, era só deitar e afundar na velhice. Minha e do meu colchão. Agora, estou num colchão que não é meu, dividindo o quarto com 2 netos, na casa do meu genro, que gosta pouco ou nada de mim. Também em Encontros, outro conto, além do tema do relacionamento amoroso na terceira idade, a autora expõe a necessidade de velhos terem que arrumar um emprego após a aposentadoria, e por causa das necessidades materiais ou mesmo por não suportarem o isolamento e a solidão. No conto Desculpas, o primeiro parágrafo traz a façanha de conter um capítulo inteiro da história do Brasil. Sou preto e sou velho, diferente da maioria dos pretos no Brasil. Sou rico. Moro num condomínio sofisticado.
num bairro de brancos que acham muito esquisito a minha família preta morar ali. Nesse conto mostra o racismo estrutural brasileiro, que também aparecerá em outras páginas. Ainda que tratando de uma temática que traz reflexões e às vezes soluções graves, Ale Motta consegue fazer um livro de prazerosa leitura. Muito disso se deve a um humor que sabe trabalhar com o absurdo naturalizado e a crueldade. Do humor de Ale Motta, rimos como se ri de um palhaço. Rimos da queda, porque nós mesmos caímos. E como o velho de Lucros, acabamos por concluir que é melhor não nos levarmos tão a sério. Esse personagem tem 77 anos, tem obesidade, vários problemas de saúde e é filmado por um jovem quando, ao se pesar, quebra a balança na farmácia. O andamento e o final desse conto são terrivelmente deliciosos. Temas como choque de gerações, proximidade da morte, partilha da herança, Alzheimer, suicídio, passados obscuros, abandono, estadia em asilos, velocidade do tempo, novas tecnologias, tragédias familiares, palavras que ficaram por dizer, busca por companhia, precariedade da matéria estão todos presentes em velhos. No livro de Cícero, ele classifica 4 razões possíveis para acharem a velhice detestável. Ela nos afastaria da vida ativa, ela enfraqueceria nosso corpo, ela nos privaria dos melhores prazeres e ela nos aproximaria da morte. Porém, Cícero oferece todos os contrapontos que transformam as desvantagens em vantagens. Parece realmente uma velhice ideal e rara. Os velhos deixaram de habitar o reino ciceroniano para habitar o livro de Ale Motta. Nos contos da autora, a resposta à vida é dada com gestos desesperados ou melancólicos. Claro que também se encontra sabedoria na solução dessas pessoas, mas é uma sabedoria pé no chão, como a de quem sabe que há determinados problemas que só serão resolvidos com um assassinato. Obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Eu sou a professora Ana. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.